Olá, muito obrigado por nos receber mais esta vez em sua casa. É com alegria que o Núcleo de Comunhão Pastoral compartilha esse tempo com você. Hoje nós temos um tema muito especial para podermos conversar com você. Gostaríamos de compartilhar o que a Palavra de Deus nos ensina sobre o tema governo. Como Deus olha para o governo e como Deus espera que nós olhemos e nos relacionemos com o governo. O Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba tem o propósito de promover a comunhão entre os pastores da cidade de Curitiba e procurar o bem da cidade, por intermédio das orações, por intermédio das nossas ações e por intermédio do ensino da Palavra de Deus. Alegro-me em poder compartilhar, estamos felizes por termos essa oportunidade e a nossa oração que você seja abençoado e incentivado por intermédio desta nossa programação. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu sou o pastor Flávio e hoje nós vamos conversar com você sobre um assunto que nós começamos no programa anterior, que é sobre as 7 áreas de influência, ou sobre as áreas de influência da sociedade. E hoje vamos falar sobre governo, vamos falar sobre governo civil e qual a relação entre a igreja e o governo civil. E para isso eu tenho aqui alguns amigos que estão comigo, o apóstolo Levi Domingues, muito obrigado pela sua presença. Temos também aqui o pastor Adir, que é da Comunhão Cristã Aba, muito obrigado pela sua presença também, Adir. E o apóstolo Glauro, que é da Chave de Davi. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto governo civil e qual a relação do cristão e da igreja com o governo civil. Eu queria começar justamente com essa pergunta, né? Qual a relação entre a igreja e o governo civil? Qual a relação entre o cristão e o governo civil? Adir, fala um pouquinho sobre isso. Flávio, nós vivemos um momento em que precisamos crescer nesse relacionamento, porque a igreja ela existe para influenciar, ela existe para cooperar, e o relacionamento com o governo civil é dar apoio e é alcançar aquelas áreas em que o governo por si só ele não tem condições. Então nós cooperamos com o governo no questão de cooperar em obras sociais, na questão também de olhar para o governo, ver aquilo que ele faz e contribuir com a nossa condição de cristãos, para que os valores cristãos prevaleçam também nas ações do governo. Então você está me dizendo que a igreja ela tem uma parceria com o governo civil, com as cidades ou com a prefeitura, o governo do estado. Essa parceria, de que forma que acontece? Como que a igreja consegue ajudar o governo civil como um todo aí na sociedade? Primeiramente, como cidadãos. Sim. Nós somos cidadãos do reino de Deus, vivemos aqui neste mundo como cidadãos do Brasil. Então, como brasileiros e cristãos, devemos ter essa parceria de uma maneira onde cooperamos em todos os sentidos. É isso aí. Glaucio, me diz uma coisa, o que a Bíblia fala a respeito disso? Temos alguns textos aí que... Eu estou aqui com Romanos, capítulo 13, que a Bíblia fala: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Assim, quem se levanta contra as autoridades está se levantando contra Deus que ordenou. Então, a própria Bíblia, ela declara que nós temos que obedecer às autoridades, porque elas foram estabelecidas por Deus. Então, essa parceria, né, da igreja com o governo é uma ordenança bíblica. Apóstolo Levi, nós devemos honrar as autoridades civis da mesma forma que nós honramos a Deus como cristãos, né? Temos a nossa vida cristã, a nossa vida de princípios. E pegando o texto que o apóstolo Glauro leu, né, que toda a autoridade ela é constituída por Deus,
Então, da mesma forma que nós honramos a Deus, devemos honrar as autoridades também? Pastor Flávio, certamente toda autoridade deve ser honrada. Já diz o texto que foi lido que as autoridades civis foram instituídas por Deus e deve ser honrado. É interessante notar também que quando Paulo escreve a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 2, recomendando a oração pelas autoridades civis, quem reinava, quem governava naqueles dias era alguém completamente tirano, era Nero que estava governando, era imperador. E ele recomenda então que ore e que seja honrado. Então o cristão certamente tem que honrar as autoridades civis porque é mandamento da palavra do Senhor. É verdade, nós vemos na palavra de Deus, até na época de Jesus, com o governo dos romanos, era um governo muito firme, muito incisivo e tirano, exatamente essa palavra. E Jesus nos ensinou e ensinou aos seus discípulos a honrar, a pagar os tributos, a obedecer às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, como nós vemos o texto, né? Uma outra questão que eu acho muito interessante nós estamos falando sobre autoridades civis, né? E as autoridades civis são prefeito, os vereadores, governo, presidente da República. E muitas vezes nós, como cristãos, o cristão acha que quando ele se converteu ou veio para a igreja, ele não é mais cidadão desse mundo, ele é cidadão dos céus, porque muitas vezes nós temos aquela ideia de que nós não devemos amar o mundo e não devemos estar no mundo. Como que é isso? Como é que o cristão tem que lidar com isso, apóstolo Levi? Veja bem, ele se converteu, está no reino dos céus, mas está nesse mundo. Então ele tem que pagar impostos, por exemplo, ele tem que estar sujeito a tudo aquilo que está relacionado a esse sistema que nós vivemos aqui, um sistema civil. Por isso que Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos responsabilidades como cidadãos. Somos cidadãos do reino, mas também somos cidadãos aqui na sociedade e temos compromissos, né? É verdade, porque como cidadãos, hoje estamos em Curitiba, e Curitiba oferece ônibus, oferece saneamento básico, oferece asfaltos para que nós possamos andar. Tudo isso são coisas que o governo nos oferece. Mas no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos, querido, para um pequeno intervalo. Não saia daí, vamos continuar conversando sobre governo. O núcleo de comunhão pastoral, para mim, é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para gerar unidade, é trazer o amor de Deus para a cidade. Assim eu vejo o núcleo de comunhão pastoral. Eu participo do núcleo de comunhão pastoral fazem quase 6 anos. Isso para a nossa igreja tem trazido benefícios tremendos, por princípios. Um dos primeiros princípios é estarmos debaixo da cobertura da liderança de Curitiba. Nós te convidamos, venha fazer parte do Núcleo de Comunhão Pastoral. É o lugar ideal para desenvolvermos a nossa comunhão, a nossa unidade e alcançarmos juntos Curitiba para o Senhor Jesus Cristo. Entendo que o núcleo de comunhão pastoral tem exatamente esse propósito: promover a unidade no corpo de Cristo, nas igrejas. O núcleo de comunhão pastoral ele funciona também como um porto seguro para os pastores. A vida oferece tantos desafios às igrejas e aqui os pastores podem se reunir, compartilhar. E alguém já disse certa vez que de que vale uma grande vitória se você não tem com quem compartilhar? Com certeza tem sido muito bom para o meu ministério, tem sido muito bom essa unidade dos pastores. Eu tenho visto a mão de Deus soberana sobre cada vida que eu tenho conhecido, cada pastor, cada líder. Temos compartilhado as bênçãos do Senhor, temos compartilhado as nossas dificuldades e temos crescido graças a essa unidade, graças aos líderes idealizadores desse núcleo pastoral. Quão grande é o meu Deus,
estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e é uma alegria muito grande ter você conosco como telespectador. Nessa oportunidade, eu já quero convidar os pastores e os líderes que estão em Curitiba ou região metropolitana que querem participar dos nossos cafés. As nossas reuniões de pastores são todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, e você pode pegar a nossa agenda no nosso site, que é o www.nucleodecomunhãopastoral.com.br, que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu também quero fazer um pedido para você, se comunicar conosco, dar a sua opinião sobre o programa, dar algumas sugestões nesse e-mail que vai aparecer aí embaixo, que é o prflavio.nucleodecomunhãopastoral.com.br. A sua opinião vale muito, é muito importante para nós. E nós voltamos com o nosso assunto aqui, que é o assunto sobre governo, ok? E nós estávamos falando sobre qual é a posição do cristão ou da igreja em relação ao governo civil, como nós devemos nos portar, de que forma a igreja pode ajudar o governo civil como um todo. E a palavra de Deus fala que Jesus ensinou os seus discípulos a pagar os seus tributos, né? Você lembra de um texto onde indagaram Jesus sobre que deveria pagar tributo, se não deveria, e Jesus ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Apóstolo Levi, uma ovelha nossa, da nossa igreja, um dia me disse, conversando com ele e falando sobre a questão dos impostos e tudo, Glauro e Adir, e eu falei, olha, você deve cumprir com a lei, cumprir com tudo isso. E ele falou assim, pastor, não pagar imposto não é sonegação, é legítima defesa. E eu falei, não, querido, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina que nós devemos ser obedientes e obedecer às nossas autoridades e cumprir com as nossas responsabilidades. Apóstolo Glauro, como a igreja deve se portar em relação a isso? Como esperar, o que nós devemos esperar do governo, né, do governo civil, em relação à nossa obediência? Claro, somos obedientes, mas o que nós devemos esperar do governo civil? Como nós devemos proceder? O próprio Jesus disse que, embora nós somos cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos da terra. Exatamente. Então nós temos que obedecer às leis, né? e obedecer àqueles que foram levantados para governar. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós não estamos aqui para fazer oposição a isso. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar. Então, precisamos estar acompanhando de todas as formas aquilo que o governo está fazendo, né? E aí entra no assunto, né, de orar, de poder ser uma ajuda para o governo também. Uhum. As nossas igrejas, o povo cristão, ele auxilia muito no Brasil inteiro o governo na questão de casas de recuperação, viciados em drogas. Adir, me fala um pouco sobre isso, sobre essa parceria da igreja com o governo civil. Né? Nós temos várias parcerias como igreja. Você pode citar algumas delas, como essa das casas de recuperação que nós temos? Sim, há hoje vários trabalhos que recebem apoio do governo e elas agem contribuindo, dando condições para que pessoas dependentes químicas venham e recebam um tipo de tratamento. Uhum. E ao receber esse tipo de tratamento, elas entram em contato também com a verdade bíblica. Uhum. E aquela premissa bíblica, aquela palavra de Jesus que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, produz na vida dessas pessoas dependentes químicas um resultado, que é a libertação. E muitas alcançam a libertação e tornam-se cidadãos que vão cooperar com o governo também, sendo bons cidadãos. Nós entendemos que toda autoridade foi constituída por Deus, né? A palavra de Deus ensina isso, o texto que o nosso irmão Glauro
leu e entendemos dessa forma. Agora, apóstolo Levi, como cristãos, de que forma nós podemos cooperar ainda mais do que já temos feito, né? Assim como o pastor Adir comentou, mas de que forma nós podemos cooperar ainda mais com as autoridades? Pois bem, existem algumas áreas bem práticas, né? Primeiramente, pagando os nossos impostos, né? Recolhendo os nossos tributos adequadamente. Segundo lugar, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, orando pelas autoridades. Por mais que a autoridade possa agir de maneira corrupta, injusta, eu creio que a igreja ela pode exercer o seu governo, a sua autoridade, porque somos autoridade espiritual acima de uma autoridade civil. E pela oração, intercessão, um governante ele pode muito bem, amanhã depois, fazer uma separação daquilo que é precioso, daquilo que é vil. E estabelecer mudanças na sua forma de governar. Nós temos visto isso na história, né? E também, em terceiro lugar, eu creio que como igreja podemos estabelecer parcerias em programas sociais, né? Para carentes, pessoas viciadas em drogas, como já foi falado aqui. A igreja realmente tem muito a dar e tem que oferecer isso às autoridades civis e trabalhar dentro da parceria. Então há muito que nós podemos fazer para cooperar com as autoridades civis. E que já temos feito, né? A igreja ela precisa continuar fazendo e continuar intensificando esse trabalho. Ok, eu quero agradecer então a presença dos nossos pastores aqui, os nossos irmãos, o apóstolo Levi, muito obrigado por estar aqui conosco nesse programa, né? O pastor Adir também, muito obrigado, e o apóstolo Glauro. Para encerrarmos a nossa participação, o nosso bloco aqui, pastor Adir, o que nós devemos esperar das autoridades civis, não só como cristãos, mas como cidadãos? Como todo cidadão, nós temos uma grande expectativa com as nossas autoridades. E como cristão, seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou seja, cremos que toda autoridade ela é constituída por Deus. E a nossa expectativa é que as autoridades cumpram os seus deveres, ajam com justiça e realmente façam o seu papel de maneira que facilite a vida do cidadão para que ele viva bem. Nós precisamos da proteção, nós precisamos que seja garantido a nossa liberdade de ir e vir, precisamos do apoio na área da saúde. E tudo isso é um papel que o governo pode fazer com mais eficiência. Na área da educação, precisamos que o governo ele permita que o cristão possa trazer para a área da educação os princípios da palavra de Deus, que só vem cooperar com o desenvolvimento do ser humano. É verdade. Temos achado muita falta do ensino da palavra de Deus nas escolas, e aí um apelo, né, da comunidade cristã para que se volte, né, a ter o ensino religioso, o ensino da palavra de Deus nas escolas. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, eu quero que você fique com uma palavra poderosa aí e até o próximo programa. Amigo telespectador, eu saúdo a você em nome de Jesus e por alguns momentos nós queremos meditar na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui um texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler versículos de 1º até o 3º. Diz a palavra do Senhor o seguinte: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Para mim, essa escritura é muito importante porque, de uma maneira tão clara, eu posso encontrar aqui 2 níveis, 2 dimensões de autoridade. Primeiramente, a autoridade civil, representado aqui por reis,
por aqueles que exercem autoridade, e também, por outro lado, a autoridade, um governo espiritual que é exercido pela Igreja do Senhor. Nós percebemos, em meio ao corpo de Cristo, que muitas vezes há uma certa dificuldade em a Igreja entender e funcionar nessa dimensão de governo espiritual. A Bíblia fala aqui de maneira bem clara: exorto, pois, antes de tudo. Exortação nada mais é que um encorajamento. Paulo está animando a igreja aqui a verdadeiramente funcionar de uma maneira espiritual, exercendo o seu governo aqui na terra. Aqui fala da autoridade civil, mas fala também do governo, da autoridade espiritual. Agora, qual é a nossa função dentro desse aspecto de autoridade, de governo espiritual, diante das autoridades civis? O texto deixa bem claro que temos que levantar orações, intercessões, súplicas e ações de graças por aqueles que têm recebido um nível de autoridade civil para governar. Muitas vezes a igreja tem deixado de cumprir o seu papel profético aqui na terra, esquece muitas vezes que somos representantes de Deus aqui. Nós podemos ver de maneira tão clara quando todas as coisas foram instituídas por Deus lá no Jardim do Éden. Quando Ele plantou a primeira família, Ele facultou ao homem o direito de governar e dominar. O homem foi colocado lá no Jardim do Éden para exercer domínio, para exercer governo. Sabemos que com o pecado, Satanás foi muito rápido no sentido de tomar esse cetro de autoridade. Mas glória a Deus que o Senhor enviou Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, Ele reconquistou novamente essa autoridade, o poder de governo. E antes de ascender os céus, de maneira tão clara, Ele pôde declarar: todo o poder, toda a autoridade, todo o governo foi-me dado tanto no céu como na terra. E verdade é que essa autoridade, esse poder, esse governo foi delegado à igreja, porque Efésios 1 nos mostra isso de maneira tão clara, que Ele deu essa autoridade, deu esse governo à igreja. Então estamos aqui para governar. Ao passo que uma autoridade civil, ela atua dentro de uma esfera completamente terrena, a igreja atua dentro de uma esfera completamente espiritual. Agimos nas regiões celestes. Por que muitas vezes vemos tantas injustiças em meios ao governo? Muitas vezes podemos perceber de maneira tão clara tanta corrupção. Porque a igreja ela tem deixado de cumprir o seu papel. Eu creio que quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, buscando a intervenção do reino de Deus em meio às autoridades civis, nós podemos ver as transformações. Não adianta o ser humano esperar mudanças vindo de homens. A única mudança que pode ser trazida através da igreja. Temos a responsabilidade de trazer o reino de Deus aqui para a terra, fazendo com que a vontade do Senhor seja cumprida aqui, como ela é cumprida nos céus. Não está na agenda de Deus, não está no plano do Senhor, tanta coisa que nós temos visto hoje, coisas que estão diante dos nossos olhos, como a corrupção elevada, quantas vezes injustiças sendo praticadas. Isso não está dentro do plano de Deus. Agora, nós podemos mudar completamente essa atmosfera, trazendo um reino de paz, trazendo aqui para a terra um reino de justiça, através da oração, através da intercessão. É interessante que Paulo declara aqui: exorto, pois, antes de tudo, que se faça orações, intercessões e ações de graça por aqueles que estão numa posição de eminência, numa posição de governo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes dos interesses próprios da igreja, antes do hábito de muitas vezes criticar, murmurar. Nós vemos muitas vezes a igreja, ao invés de orar, ao invés de interceder, simplesmente criticando o governo, criticando o prefeito. Não é esse o caminho. É interessante que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Timóteo se encontrava em Roma. E quem reinava em Roma, quem era imperador naqueles dias, era um imperador completamente perverso. Nero estava governando. Então, a despeito disso, Paulo exorta então que sejam
levantadas orações. E nós queremos encorajar a Igreja do Senhor aqui na cidade de Curitiba, a Igreja do Senhor no Paraná, a Igreja no Brasil, que realmente possa se colocar em oração. Vamos trazer o reino de Deus, o governo de Deus aqui para a terra. Temos que entender que acima da autoridade civil existe uma autoridade espiritual que é dada à igreja. E através da nossa oração, através da intercessão, por mais que um representante do povo, um governador, um prefeito, qualquer autoridade civil possa agir de maneira tão perversa, pela oração da igreja, há condições de haver uma interferência de Deus. E lá na frente ele vai conseguir separar o precioso do vil. E teremos uma outra sociedade, teremos uma cidade transformada, teremos um governo civil completamente diferente daquilo que muitas vezes nós temos visto diante dos nossos olhos. Eu quero abençoar você com essa palavra e encorajar você, encorajar a sua igreja a ter tempos de oração diante do Senhor pelas autoridades, quer federais, estaduais, municipais. E com certeza teremos um país completamente transformado, teremos uma cidade modificada pelo poder de Deus. Vamos orar da maneira que Jesus nos ensinou, que venha o reino do Senhor aqui na terra e seja feita a vontade dele aqui, como é estabelecida nos céus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então pelo nosso governo. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer pelo presente de nós termos um governo em nossa nação. E nós oramos em nome de Jesus pelos nossos governantes, que eles sejam tomados com a sabedoria do alto, que o seu reino venha sobre os nossos governantes com entendimento, com sabedoria, com a graça que precisam em cada área, em cada cuidado com a nação brasileira. Oramos, Pai Celestial, que o Senhor nos conceda um governo justo, um governo que promova o bem da nação, que promova o bem de cada habitante dessa nossa nação. Pai Celeste, muito obrigado que nós podemos confiar no Senhor. E nós oramos, ajuda-nos a orarmos pelos nossos governantes. Ajuda a cada um de nós a declarar palavras de bênção e do favor do Senhor para com a nossa nação, em nome de Jesus. Agradecemos a sua audiência. É uma alegria poder ter compartilhado esses valores da Palavra de Deus. E pedimos que faça contato conosco no nosso site do Núcleo de Comunhão Pastoral. Inscreva-se ali. Se estiver em Curitiba na última sexta-feira do mês, por gentileza venha nos visitar, pegue a informação no site e venha participar conosco em nossos cafés, ter comunhão conosco, termos tempos de oração juntos, compartilhar o que Deus nos tem dado. Deus abençoe e guarde a sua vida.